Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Faz algumas semanas que eu terminei a leitura do clássico A República, de Platão, uma das obras mais famosas do antigo grego. E confesso para vocês que não foi nada fácil. Achei que seria algo mais palatável. O Platão, ele viveu numa época em que a filosofia não estava muito bem definida, não estava muito bem destacada das outras áreas do saber humano. E ao longo do livro ele aborda temas nada filosóficos, começa a divagar demais, começa a falar de coisas que aparentemente não precisariam estar ali, né? E outra coisa que me chamou a atenção é que essa obra parece ser o livro de cabeceira dos maiores ditadores da história. Eu fiquei pensando ali no Kim Jong-un tendo a República do lado, né? E lendo, inspirando-se nesse livro, porque o Platão idealiza uma sociedade toda, como eu posso dizer, milimetricamente projetada, onde o indivíduo é uma pecinha no sistema e serve para um objetivo coletivo, em que o indivíduo não tem liberdade para decidir onde ele trabalhará, o que ele fará, as coisas que ele buscará. Mas o indivíduo já é treinado desde cedo como se fosse um cão policial que é treinado para procurar pessoas, para farejar drogas, esse tipo de coisa. O indivíduo humano, para Platão, também deveria servir para um propósito definido dessa forma. E é um livro muito amplo, é um livro muito denso, né? Você precisa separar aí, no mínimo, algumas semanas para entender essa obra, para você digerir essa obra. E o Platão, ele aborda temas principalmente políticos, né? Pelo próprio título a gente já vê isso. E ele também fala sobre epistemologia, isso me chamou a atenção. Ele fala sobre a doutrina filosófica sobre o homem, né? O que é o homem. Segundo Platão, o homem é uma alma imortal, e isso, segundo ele, é demonstrado racionalmente. Eu acho muito interessante essa parte do livro em que ele procura mostrar, né, que a alma, ela se diferencia do corpo, né? E a alma não está sujeita à corrupção do corpo físico, né? E, portanto, ela pode ser vista como imortal. Eu confesso para vocês que eu não me convenci do argumento do Platão, que aqui eu apresentei de forma extremamente resumida, tá? Sem pretensão nenhuma de fazer uma análise aprofundada desse argumento, não é o espaço aqui. Aqui eu só quero falar da obra da República de uma forma geral, né? Eu não vou fazer uma refutação que tenha a pretensão de ser definitiva da doutrina platônica, mas eu não vi uma demonstração realmente, uma demonstração lógica, uma demonstração irrefutável da imortalidade da alma. Eu até gostaria que eu encontrasse isso, né? Porque eu ainda não me convenci desse fato. Apesar de os meus ídolos intelectuais, Descartes e Berkeley, defenderem a imortalidade da alma, mas eu não me convenci de nada do que me foi apresentado até agora. Embora eu admita essa possibilidade, eu veja isso como algo que pode ser real, né? Mas eu não sei se é. Enfim, voltando para o assunto da República, o Platão ali coloca muitas coisas na boca de Sócrates, né? Sócrates ali é o mestre de Platão e ele entra em diálogos com várias pessoas e procura mostrar a visão dele sobre como seria uma sociedade ideal, né? Uma sociedade em que nós teríamos pessoas para governar, pessoas para fazer a defesa, nós teríamos artesãos, nós teríamos metalúrgicos, etc. E o Platão fala sobre música, fala muito sobre isso, né? Que a música ela serve para treinar a alma, né? Ele diz que o jovem deveria ser criado desde cedo, ouvindo boas músicas, exercitando-se, praticando ginástica, e também a matemática pro Platão é essencial. A matemática é uma arte exata, é uma arte que lida com a abstração, com aquilo que é absoluto, e portanto ela serve para treinar a alma, inclusive para descobrir a verdade mediante a arte da dialética ou argumentação, né? Esse conceito é fundamental na obra da República, né? Ele diz que a matemática treina a alma nessa tarefa, e
o fim da vida humana, segundo Platão, é a descoberta da verdade. A verdade que é abstrata, a verdade que está além da empiria, que está além dos sentidos, né? Esse é o suprassumo do pensamento platônico nessa obra da República. E para ele, isso desemboca em uma sociedade que é planejada, que é planificada no sentido de ser pensada previamente, né? Em que cada pessoa vai pertencer a uma categoria, cada pessoa vai ter que trabalhar naquela função que é própria dela, né? E nós sabemos, todos sabem, né, e eu confirmei isso na leitura da República, que para o Platão, quem tem que governar é a pessoa que descobriu a verdade, aquela pessoa que conhece a realidade, que consegue demonstrar argumentativamente a essência das coisas e não a aparência. A pessoa que não fica na empiria, a pessoa que não se prende aos seus 5 sentidos, mas é aquela pessoa que consegue se elevar, que consegue usar a alma para encontrar a realidade tal como ela é e não a realidade tal como ela aparenta ser. E é nesse contexto que Platão apresenta o mito da caverna. Eu confesso que eu fiquei emocionado quando eu li, né, essa parte da obra dele, quando ele descreve as pessoas que vivem acorrentadas na caverna, observando as sombras dos objetos que passam ali fora, e essas pessoas ficam observando aquelas sombras achando que aquilo é o mundo real, né? E quando alguém consegue escapar da caverna e vai para o mundo lá fora e observa os animais, observa os homens, todos os objetos tais como eles são, à luz do sol, que ele nem sonhava que existia, né? Ele fica deslumbrado e ele descobre que ele estava sendo iludido o tempo inteiro. E quando ele retorna para a caverna e conta a verdade para os seus companheiros, eles se revoltam contra ele e o matam. Essa história é conhecida por qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo, né, de filosofia. E Platão ali estava descrevendo o que ocorreu com o seu querido Sócrates, cuja saudade marca toda a obra do grego. E me chamou muito a atenção também o final da República, né? Ali Platão descreve o que certo homem descreveu quando teve uma experiência de vida após a morte, né? Um grego, na época de Platão, teria voltado da morte e contou o que ele viu no mundo espiritual, né? E a descrição que Platão dá é muito detalhada, não cabe aqui nesse vídeo. Mas, em resumo, eu posso falar para você que aquilo que está escrito ali me lembra muito o que os profetas bíblicos descrevem, né? Por exemplo, o autor de Apocalipse, que seria o apóstolo João, né? Quando ele fala que ele foi arrebatado aos céus, né? E que ele viu isso e aquilo, começa a descrever ali de forma muito ampla as realidades que ele teria experimentado. Isso me lembrou, né? Ou melhor, a leitura da República de Platão me lembrou, né, essas passagens bíblicas. E ele diz que esse homem, ele via as almas cumprindo o ciclo da reencarnação. Muitas pessoas dizem que o conceito moderno de reencarnação, como o deslocamento da alma individual de um corpo para outro, seria proveniente do século XIX, né? Ali na Europa, por parte dos socialistas, e que esse conceito foi popularizado por Allan Kardec, que criou a doutrina espírita. Mas o fato é que essa obra da República mostra que esse conceito já estava exatamente na doutrina dos antigos gregos. A diferença é que nessa visão platônica, a alma ela pode migrar do corpo humano para o corpo animal, né? E os espíritas não admitem isso. É só do corpo humano para outro corpo humano, né? E depois essa alma ela pode até mesmo migrar para um corpo de um ser mais avançado, né? Um ser que tenha capacidades intelectuais, morais e espirituais superiores às humanas, conforme o seu nível de evolução, mas nunca, né, de um ser mais evoluído para um menos evoluído. E na visão espírita, o homem é mais evoluído espiritualmente que os animais. Mas tirando isso, você tem ali sim esse conceito de que o que reencarna é o indivíduo, né? É a pessoa que vai levar
né, o seu ser, a sua essência para uma outra vida, para experimentar uma vida novamente aqui nesta terra. Então eu não entendo a crítica de certas pessoas contra a doutrina do Allan Kardec como se ele tivesse inventado algo do nada, né? Ou como se ele tivesse aproveitado um conceito que estava presente ali na época dele, né? E colocou aquilo na sua religião sem uma fundamentação. Não, a fundamentação existe, né? Ao longo da história, várias pessoas ensinaram isso, né? E eu gostaria muito que os religiosos em geral lessem esse final da República, porque ali nós temos uma obra antiquíssima, né, falando sobre uma realidade espiritual, né? Ou seja, uma suposta realidade espiritual, né? Falando ali de algo que nós não temos como comprovar, né? Mas que foi atestado, foi testemunhado por um eminente filósofo que supostamente não tinha motivo para mentir, né? Falando sobre a experiência de uma pessoa que relatou isso na época dele. E esses conceitos se chocam com as doutrinas que muitas pessoas defendem hoje, né? Nesse campo da vida após a morte, da espiritualidade, etc. Então, muitos apologistas cristãos usam argumentos muito similares. Eles dizem que a Bíblia é um livro muito antigo, que a Bíblia foi escrita por pessoas que não tinham motivo para mentir, que não tinham motivo para querer enganar, né? E que ninguém até hoje mostrou que a Bíblia está errada. Então, nós podemos usar esses argumentos com a devida adaptação para a República de Platão, né? Por que você não acredita no que está na República quando ela fala sobre a vida após a morte, né? Se ela contém ali o testemunho de uma pessoa que teria visto muitas coisas, né? E que voltou para contar, e foi acreditada por uma pessoa como Platão, que era alguém tão racional, tão crítico, tão analista, tão exigente, tão rigoroso intelectualmente. Será que nós temos condições hoje, né, para nos considerarmos melhores do que Platão? E os argumentos que ele apresenta ali no livro, né, sobre a imortalidade da alma, no caso das pessoas que não acreditam nisso, né, que acreditam que após a morte o ser humano deixa de existir e ele só voltará a existir na ressurreição, né? Será que você consegue refutar o argumento lógico que Sócrates ali apresenta, né, a favor desse ensino? Eu tenho o meu contraponto filosófico, mas as pessoas que têm crenças religiosas, ou seja, crenças que não têm uma base segura, que não têm demonstração argumentativa, né, mas são crenças que derivam apenas da vontade de acreditar, que se baseiam no desejo da pessoa, no mero preenchimento sentimental e existencial que essa ideia traz. Será que você consegue contrapor isso à filosofia de Platão, né? Eu posso dizer para você que a República não é um livro que eu recomendo, tá? Eu acho que você pode pegar as coisas boas dela, você pode pegar o melhor dela mediante comentários, né? Tem muitos professores aí no YouTube falando sobre a República, ensinando os conceitos dela, porque é como eu falei, não é uma coisa agradável de se fazer, tá? Você ler esse livro e você digerir tudo o que está ali. Tem muita coisa que é desnecessária, tem muita coisa maçante, tem muita coisa repetitiva. A parte boa, quando o Platão fala sobre argumentação, né, sobre você mostrar a verdade, você procurar a essência das coisas, isso aí você consegue aprender sem precisar entrar nesse, como eu posso falar, nesse verdadeiro lamaçal, né, nesse mangue em que você tem que andar passinho por passinho, né, bem devagar, até chegar do outro lado, depois tem que limpar ali a lama. Não, não é necessário fazer isso não. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso, até a próxima.